Muito boa tarde. A Igreja está prestes a entrar no Advento. É já no próximo domingo que a liturgia assinala o primeiro domingo deste tempo de preparação para o Natal. Para olhar os textos bíblicos e o alcance deste tempo que começa, está connosco o Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa. Olá, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Aqui ao programa Eclésia. Na realidade, estamos a iniciar um tempo novo, não é? A liturgia abre-nos agora este período que antecede o Natal. O que é que acontece no Advento? Qual é que é a finalidade deste tempo? Nós, na nossa vida cotidiana, abundamos em rituais. Celebramos o ritual do nascimento, o ritual do batismo, o ritual do casamento, o ritual das vindimas, o ritual das colheitas, o ritual dos funerais. O ritual é importante na nossa vida na medida em que queremos com ele sublinhar um determinado aspecto da nossa existência, queremos dar sentido profundo, queremos compreender e pensar sempre de novo determinados aspectos da nossa existência. Ora, o ano litúrgico da Igreja, na Igreja Católica, também está cheio de rituais. Ele próprio é um ritual. E o início deste ano litúrgico começa precisamente, o início do ano litúrgico é o Advento. O Advento que quer celebrar precisamente um acontecimento, quer celebrar ritualmente um acontecimento, que é o nascimento de Jesus. Como é um acontecimento importantíssimo, então a Igreja não o pode celebrar assim imediatamente. Parece que toma balanço e precisa de 4 semanas para celebrar, para se preparar para a celebração do nascimento de Jesus. E assim o Advento lembra um pouco daquilo que somos nós próprios, que também devemos, celebrando o nascimento de Jesus, renovar a nossa própria existência, isto é, procurando renascer. Portanto, Advento rima com vinda, com chegada, com espera da vinda de Jesus, mas em 2 planos. O plano da vinda histórica de Jesus no tempo, já realizada, e o outro plano, o da vinda espiritual de Jesus, ainda não realizada. O Advento sobrepõe estes 2 planos, provavelmente até mais. Até mais, por exemplo, o da vinda constante de Jesus à nossa vida, sempre que nós o chamemos. Por exemplo, através da meditação, através da oração. Ele pode vir constantemente. Mas estes 2 planos são, sobretudo, os mais importantes. O da vinda histórica de Jesus no tempo e o da vinda espiritual de Jesus no fim dos tempos, que não vai ser uma vinda objetiva, factual, sensível ou tangível. Não vai ser, não pode ser. Essa segunda vinda de que fala o Novo Testamento para se referir a Jesus é uma vinda dele para dar razão definitiva à história humana. Esta história humana que tem dificuldade em receber razão por parte de nós próprios, os seres humanos. Temos dificuldade em dar razão total ao ser humano. E então precisamos de pensar que quando pessoas não têm alguém que lhes faça justiça, tantas pessoas que são injustiçadas, que são violadas nos seus direitos ou na sua dignidade, que elas podem estar seguras de que alguém maior do que elas está com elas, que é Deus, que através de Jesus
homem-Deus, dá razão à história deles, dessas pessoas, dando-lhes razão mesmo quando ninguém lhes dava razão. O grande escritor, ensaísta, literato que foi o judeu George, ele nasceu na França, George Steiner, que morreu em fevereiro passado, ele tem uma tirada sobre o fim dos tempos e sobre a expectativa da história humana que é muito interessante. Ele diz assim: o judeu não pode aceitar o fim da história ligado à vinda do Messias. Não pode aceitar o fechamento do desconhecido. Ao negar o estatuto de Messias a Jesus, é judeu. O judeu deu livre curso ao espírito irrequieto que constitui a centralidade da sua psicologia. Somos, os judeus, somos e continuamos a ser nómadas do tempo. Nem o judaísmo, nem o cristianismo estão já concluídos e fechados. Nós podemos agora dizer, ambos, tanto o judaísmo como o cristianismo, são comunidades abertas, orientadas para o futuro. A dinâmica do aperfeiçoamento, tanto do cristão como do judeu, está-nos nos genes. A abertura do cristianismo implica sempre uma nova vinda de Jesus para dar sentido último à história humana. E assim nós vamos ao encontro dessa percepção do judaísmo de que a história deve permanecer aberta. Por isso eles dizem, nós temos que dizer, o Messias ainda não veio. O cristão diz, o Messias já veio, mas a história continua aberta a ele, falando, o cristianismo, de uma segunda vinda dele para dar razão à vida humana. Muito bem, com esta introdução podemos avançar com maior segurança para os textos propostos pela liturgia para este primeiro domingo do Advento e proponho agora que escutemos o Evangelho de Marcos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: acautelai-vos e vigiai, porque não sabeis quando chegará o momento. Será como um homem que partiu de viagem. Ao deixar a sua casa, deu plenos poderes aos seus servos, atribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, visto que não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se de manhãzinha. Não se deu o caso que, vindo inesperadamente, vos encontre a dormir. O que vos digo a vós, digo-o a todos. Vigiai. Podemos ver por este Evangelho de Marcos, esta passagem, que esta espera não é estática, não é de ficar sentado numa cadeira à espera que algo aconteça. É preciso estar atento e vigiar, estar preparado. Exatamente. Em linha com o que estávamos a dizer sobre o Advento. Ele está impregnado, podíamos dizer, grávido de esperança. Por isso é que nos apresenta Maria como a grande figura do Advento. Uma mãe grávida à espera de um filho que é a esperança para a humanidade. O Advento, portanto, coloca-nos numa tensão positiva entre o presente e o futuro. Se o cristianismo deixasse cair esta tensão para o definitivo, sempre para o futuro, transformar-se-ia numa moral e numa doutrina. Isso seria a adulteração do cristianismo, que não é propriamente uma moral,
nem sequer é propriamente uma doutrina. Nós, dentro da Igreja, dentro do cristianismo, podemos fazer doutrina, mas essencialmente o cristianismo é uma mensagem. E aqui neste Evangelho, Jesus quer precisamente comunicar mensagem para a vida humana, de todo o ser humano. Alguns cristãos, lendo este capítulo 13 do Evangelho de Marcos, este ano litúrgico tem como evangelista do ano o Evangelho de Marcos. Quem ler este capítulo 13 do Evangelho de Marcos poderá ficar assustado, porque ele fala à letra de guerras, conflitos, convulsões nos fenómenos da natureza. O sol ficará, apagar-se-á, a lua mexer-se-á. A letra parece assustar, mas se o Evangelho significa precisamente boa nova, boa notícia, a intenção claramente não é de assustar. E Jesus com isto não quer assustar. Porquê? Porque ele não fala propriamente do final objetivo da história humana. Ele fala do presente. Quer comunicar uma mensagem para o presente. Por isso, vigiai, que aparece nestes 5 versículos 4 vezes. Vigiai. Ou seja, não descuideis o mais importante, o essencial. E entre o essencial também estão realidades que não se veem. As últimas, as primeiras, as definitivas, as fundamentais, aquelas questões que poucas pessoas se põem, que poucas pessoas se colocam, mas que são importantíssimas. São as últimas, isto é, para onde vou? Quando eu lá chegar, haverá estacionamento para mim? O que é que eu faço com tudo isto? Com tudo isto que eu fiz, que eu adquiri, posso levar malas comigo? Quem dá sentido definitivo a tudo isto? Que é o mundo e que é a humanidade. Qual é o ser fundamental da minha existência? Jesus, vigiai. Estai em guarda, estai alerta. Sereis míopes se pensais que só existe o que se vê. O essencial é invisível aos olhos. Abrir os olhos. Acha que esta fragilidade que nos tem marcado estes últimos tempos, não é? Sempre na iminência da doença ou da fragilidade que vivemos e que experimentamos à nossa volta, com todo o tecido económico muito alterado, nos veio despertar ou dar uma nitidez maior a este estar preparado, a este considerar outras realidades da nossa vida? Com certeza. É esta uma das situações, uma das circunstâncias com que cada um de nós tem que lidar, porque cada um de nós é ele e a sua circunstância. E por isso tem que saber lidar com a sua circunstância. Claro que esta é uma citação de Ortega y Gasset, do filósofo pensador espanhol do princípio do século XX. Eu sou eu e a minha circunstância, mas a citação dele continua. E se não a salvar a ela, circunstância, não me salvo a mim próprio. Ou seja, eu tenho que saber lidar com a minha circunstância, com o mundo que me rodeia, com toda a vida que são particularmente os outros, com o que os outros fazem, o que os outros dizem. Tenho que saber lidar com isso. Também deveria saber lidar com a pandemia, que a pandemia vem recordar-nos precisamente aspectos fundamentais da nossa existência, aspectos últimos, definitivos, porque o Henrique estava a dizer, ela lembra-nos a doença, é uma doença, mas também nos põe em guarda relativamente à morte, sem nenhuma consideração pela nossa dignidade. Ou seja, põe-nos em frente à nossa fragilidade,
à nossa vulnerabilidade e aprendermos a pensar constantemente, vigiai, pensar aquilo que somos, que não somos eternos, pelo menos fisicamente. Não somos eternos e precisamos de dar sentido à nossa vida nesta única vida que temos. Isso vai na linha daquilo que Jesus quer significar. Vigiai, porque só tendes uma vida. Portanto, aproveitai-a, porque o fim da existência física vem como o dono da casa que chega quando menos esperamos. Essa experiência de fragilidade acaba por estar também presente nesta primeira leitura, retirada do livro de Isaías, em que, consciente também da sua situação de fragilidade, se pede a vinda de Deus, não é? Exatamente, esta primeira leitura foi escolhida pela Igreja para este primeiro domingo do Advento para fazer a ponte entre o Evangelho, entre o Jesus cujo nascimento histórico vamos celebrar, e um passado que o precedeu ao próprio Jesus. Um passado que estava também ele cheio de esperança para um futuro melhor. E aqui este texto de Isaías, que é do chamado segundo Isaías, isto é, de um profeta anónimo que anuncia a palavra de Deus durante o exílio de Babilônia, no século VI a.C., depois que o reino de Judá, o sul do povo de Israel, capital de Jerusalém, foi para o exílio com Nabucodonosor, no ano 587, ou 586. A partir daí, sobretudo, lá perto do ano 538, que foi quando acabou o exílio de Babilônia, quando Ciro, rei dos persas e dos medos, deu a possibilidade aos judeus para regressarem à sua pátria, a este profeta anónimo, que costuma ser chamado Deutero-Isaías, segundo Isaías, anuncia esperança ao povo a esse povo exilado. Pensai, o nosso Deus está conosco, Ele vem salvar-nos. E temos aqui então estas frases que são mesmo, que fazem recordar a esperança no tempo de Natal. Oh, se rasgasseis os céus e descesseis, ó Deus. E depois continua, mas vós descestes, e perante a vossa face estremeceram os montes. Estremeceram os montes no regresso do povo exilado em Babilônia para a sua pátria amada. Mas esta experiência de Deus presente no meio do povo, e já estamos a dar o salto para a segunda leitura, também se faz no seio da comunidade cristã, pelos carismas, pelos dons, por aquilo que cada um é chamado a dar no seio da comunidade cristã. Também é possível fazer, como podemos ler nessa primeira carta aos Coríntios, essa experiência da presença de Deus na comunidade. Este texto da primeira carta aos Coríntios está escolhido precisamente por isso, para este primeiro domingo do Advento, precisamente por isso, porque Paulo diz aos cristãos, vós já, pela graça divina que vos foi dada em Cristo Jesus, já sois ricos, já tendes a graça, já não vos falta nenhum dom da graça. A vós que esperais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vos tornará firmes até ao fim. Cá está a sobreposição, em Paulo, a sobreposição dos dois planos de vinda de Jesus. O da vinda histórica, já sois ricos com a graça de Deus acontecida, sobretudo, no dom, na dádiva, na graça que é Jesus, mas sois ricos também porque podeis esperar a vinda de Jesus que vem constantemente
a vós. Esperais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esperais a manifestação dele. A tal manifestação no dia a dia que vem, de Jesus que vem a vós, mas também no fim dos tempos, do Jesus que vem dar razão à vossa história. Para que sejais, ele vos tornará firmes até ao fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O dia de nosso Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, tem uma carga teológica, espiritual e antropológica muito forte. É o tal dia do Senhor, mas é o dia do Senhor para vós que viveis e que o podeis viver no dia a dia. Padre Armindo Vaz, e permanece esta expectativa sempre da vigilância e do estar atento. É um contínuo que temos que nos acompanha ao longo destes 4 domingos de Advento. Exatamente. O estar atento constantemente, porque diria Jesus aqui, por exemplo, ainda neste texto do Evangelho, o vigiai, acautelai-vos, estai atentos, para que o dono da casa, vindo, não vos encontre a dormir. É assim que termina o texto, este trecho do Evangelho. Que não vos encontre a dormir. Estai em guarda, porque a melhor maneira de dardes sentido à vossa existência é entrar para dentro de vós próprios, indo para além de vós próprios. Isto é, transcendendo-vos. Eu dou sentido último, não um sentido qualquer, mas o sentido último à minha existência, indo para além de mim. Como é que o faço? Como sugeriu Jesus, pelo amor. Pelo amor eu dou-me a mim próprio ao outro, vou para além do outro, transcendo-me e vou também para o totalmente outro, Deus. Claro. O tal Deus que vem constantemente a nós e vem no Natal através de Jesus. E esse é um desafio que nos cabe a todos, por este ainda tremendo desafio. Ainda mais sublinhado neste tempo litúrgico que vivemos. Muito obrigado. A concluir, apenas lembrar que mais logo pelas 22h45 ainda pode acompanhar na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma boa tarde, tenha também um bom fim de semana. Boa tarde.